Veja, esse é o maior engano, a procrastinação. Deus me disse uma vez, boas intenções não são obediência. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Eu não era uma pessoa excelente, eu não sabia muito sobre obediência porque eu tinha visto muita mediocridade quando eu era criança. E então uma das coisas que Deus quis me ensinar foi excelência e, claro, obediência, mas como ser uma pessoa excelente, porque Ele queria que eu tivesse um ministério excelente, que não fosse uma coisa medíocre, mas algo do qual eu pudesse me orgulhar e que o mundo pudesse respeitar. E assim, curiosamente, Deus me ensinou muitas lições no supermercado que, como eu disse, muitos aqui já ouviram minhas histórias, então vou passar rapidamente. Uma das coisas que Ele começou a lidar comigo foi colocar meu carrinho de volta no lugar destinado para os carrinhos do supermercado. Agora, odeio dizer, é um pouco constrangedor, mas levei 2 anos inteiros até que eu me tornasse totalmente obediente a isso. Porque da primeira vez que eu meio que senti que Deus queria que eu não deixasse o carrinho encostado no carro ao meu lado e... É incrível, trabalhamos mais tentando encostar o carrinho de supermercado em algum lugar no meio do estacionamento do que levá-lo de volta e colocá-lo no lugar. E Deus me dizia coisas como: se você fosse dona dessa loja, o que você gostaria que as pessoas fizessem? Há aquela pequena escritura irritante que diz: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Não diz para tratar todo mundo da maneira que eles te tratam, diz para tratá-los da maneira que gostaria que te tratassem. E então, eu tinha todo tipo de desculpa. Bem, ninguém mais guarda o deles, porque eu deveria. Estou com pressa, está chovendo, está nevando, coisas assim. Finalmente obedeci e levava de volta todas as vezes. Ouvi algumas histórias engraçadas sobre esses carrinhos. Uma senhora me disse que estava saindo do carro e voltando com o carrinho do supermercado, e tinha outra senhora que estava saindo do seu carro voltando também. Elas se olharam e a outra mulher disse: Joyce Meyer, certo? Ela disse: é isso mesmo. Quantos começaram a guardar seus carrinhos de supermercado? Vejam que ministério eu tenho. Os supermercados deveriam me pagar royalties ou algo assim. Então, outra coisa que eu fiz foi... Sabe, se você vai ao supermercado com fome, é muito perigoso, porque quando chega ao último corredor e percebe que pegou mais do que pode pagar, especialmente se estiver com o orçamento que eu estava naquela época, tinha $70 a cada 2 semanas para mantimentos, e não podíamos gastar 71, tinha que ser 70, porque vivíamos com um orçamento muito apertado. E eu pegava todos os meus cupons e... Ir ao supermercado era um evento e tanto. E quando eu chegava no último corredor, sabe, eu percebia que tinha que começar a tirar coisas do meu carrinho que não precisava, mas eu não ia colocar de volta onde havia pegado. Sabe, eu era a pateta que deixava o alface com desinfetante. E me lembro de quando Deus começou a me dizer: vá colocar onde você pegou. E então foi ali que eu comecei a aprender sobre a obediência nas pequenas coisas da vida. E quer saber? O que eu estou encorajando você a fazer é levar a vida com Deus. Em outras palavras, Deus não é apenas para o domingo de manhã na igreja, mas leve a vida com Ele, faça o que Ele disser para fazer, onde quer que você esteja. E você diz: eu não ouço Deus falar comigo. Sim, você ouve sim. Quando eu digo que Deus falou comigo, não estou dizendo que ouvi uma voz audível: Joyce, volta lá e coloque esse alface onde você achou. E você sente a mesma coisa, você tem essa pequena coisa, você sabe. Quantos de vocês sabem como aquela voz mansa e gentil são os sussurros de Deus? E você pode ignorá-los se quiser, mas no fundo você sabe. E nós sabemos quando vamos embora e não fizemos o que Deus nos mandou fazer. Nós sabemos. Eu acho que você ouviu minha história sobre o frango barato, certo?
Não, quantos não ouviram a história do frango? Tudo bem, você merece ouvir. Eu era uma grande caçadora de cupons e havia alguns frangos em promoção. Eu me esqueci agora, mas você conseguia comprar frango barato. Digamos que fossem 3 por $1 ou algo assim. E sabe, Deus me chamou a atenção para as letras miúdas do cupom. Só 3 por família, por favor. Bem, eu não queria 3, eu queria um monte. Então, eu levava os meus filhos comigo. E cada um de nós pegava 3. E aí eu entrava na fila e fingia que não os conhecia. Ah, sim, e eu ensinava o estudo bíblico lá em casa, sabe? Entendem isso? Então um dia eu estava lá na fila com medo e pensei, acho que não dei o dinheiro suficiente para minha filha pagar. E o Senhor disse, você não sabia que se tem que esconder para fazer algo, isso está errado? Lá estava eu, recebendo o chamado de Deus na minha vida, para ir pelo mundo e ensinar o Evangelho. Mas eu tinha que primeiro ir para a escola de teologia, então eu fui para a escola do Espírito Santo. E ele me ensinou coisas como integridade e dizer a verdade. Fazer o que você faz com excelência, ser uma pessoa de palavra. Se disser a alguém que vai fazer algo, faça. Essas são as coisas que são importantes, até pequenas coisas, como se você disser a alguém, vou ligar para você e vamos almoçar, não fale isso, se não estiver falando sério. Às vezes esse é só um jeito de nos livrarmos de alguém. Se você disser algo, faça. Quantas pessoas te irritam agora porque elas não fazem o que disseram que iriam fazer? Bem, eles estão semeando ou você está colhendo? Ah, alguns de vocês entenderam isso, não é? Você sabe o que quero dizer? Eles estão semeando uma semente ruim ou você está colhendo de uma semente ruim que semeou na vida de outra pessoa? Bem, vamos continuar. Mas eu me lembro de uma certa vez que eu estava eu acho que era uma loja da JC Penney. Eu estava passando por um corredor e notei alguns cabides no chão e senti que Deus queria que eu os pegasse, não os cabides, mas as roupas que tinham caído dos cabides. Senti Deus me dizendo para pegar e pendurá-las e pensei, por que eu deveria limpar a bagunça de outra pessoa? E então eu ouvi, você gostaria que alguém limpasse a sua bagunça algum dia? E agora eu tenho muitas pessoas que me ajudam e eu não poderia fazer o que faço hoje se não tivesse feito aquilo. Honestamente, eu creio nisso de todo o coração. Se eu não tivesse obedecido aquelas pequenas coisas que Deus me disse, eu não estaria nesse púlpito hoje. Eu estava pregando sobre aqueles frangos uma vez e eu estava numa igreja no Tennessee e os pastores e vários líderes estavam sentados na plataforma e quando contei daqueles frangos, o pastor pulou e apontou para a igreja e ele apontou para a esposa e disse, você me transformou num ladrão. Porque quando passei pelo caixa, naquele dia com meus filhos e todos os meus franguinhos, Deus me disse, parabéns, você acabou de roubar alguns frangos. E o pastor apontou para a esposa e disse, você me transformou no ladrão? E olhou para a igreja e disse, mas não foram frangos, foi papel higiênico para esta igreja. Você sabe como nós somos, não é mesmo? Primeira Coríntios 5:6, vocês não sabem que um pouco de fermento fermenta toda a massa? São as raposinhas que devoram a vinha, Cântico de Salomão 2:15. Mateus 25, verso 21, disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel nas pequenas coisas e eu lhe farei governar sobre as grandes coisas. Entre no gozo do seu Senhor. Eu amo isso, entrar no gozo do seu Senhor. Quando fazemos o que Deus nos pede, nós temos alegria e nós temos paz.
Por quê? Porque nós nos comportamos de forma justa. E a Bíblia diz em Romanos 14, verso 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu creio que vem nessa ordem. Você faz as coisas certas. Sabe quem você é em Cristo. E saber que Ele te justificou com Deus faz com que queira fazer as coisas certas. Aí então você tem paz, e quando você tem paz, então tem alegria. E isso é o reino, não é ter tudo aquilo que nós queremos. É ter um relacionamento certo com Deus e ter paz e alegria em sua vida. O princípio oposto também está valendo. Se você não for fiel nas pequenas coisas, nunca será feito governante sobre o muito. Na verdade, você vai perder o pouco que você tem. Mateus 25 diz: o homem que recebeu um saco de ouro voltou e disse: mestre, eu sabia que você era um homem duro, colhendo onde não semeou e ajuntando onde não espalhou. Então eu fiquei com medo e eu fui e escondi o seu ouro no chão. E aqui está de volta o que lhe pertence. O mestre disse: servo perverso e preguiçoso. Veja, ele não fez nada com o que Deus lhe deu. Ele não fez, sabe, Deus te deu talentos, o que está fazendo com eles? Deus te deu habilidades, o que está fazendo com elas? Você diz: eu não tenho nada, eu não tenho nenhum talento. Assim você tem? Todo mundo tem. Sabe de uma coisa? A grande maioria da igreja é chamada para o ministério de ajuda. Isso não é pouca coisa. Não sei o que eu faria no mundo sem as pessoas que me ajudam, sabe? Eu não poderia ter esse ministério se eu não tivesse centenas de pessoas que me ajudam. Cada um de vocês que envia $10 por mês está me ajudando. Algumas pessoas são chamadas para serem ofertantes no corpo de Cristo. Algumas têm dons de organização. E assim todos temos vários dons. Eu falo. E então, glória a Deus, consigo exercitar o meu dom em todos os lugares, eu só falo. Eu tenho o dom da comunicação, posso fazer entender o meu ponto de vista. E ele disse: servo perverso e preguiçoso, então você sabia que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Bem, então você deveria ter colocado o meu dinheiro com os banqueiros para que eu pudesse ter conseguido pouco de juros. Verso 28 diz: agora tirem um saco de ouro dele e dê àquele que tem os 10. Então, o homem que não fez nada com o que tinha, perdeu o que tinha, e aquilo foi dado àquele que pegou e fez mais com ele. Vou ser honesta com você, se você quiser fazer algo com os dons que Deus lhe deu, isso vai exigir de você algum trabalho. 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 Você diz: bem, eu já trabalho duro bastante, mas você está fazendo algo que está dando bons frutos em sua vida? Ou você está só perdendo o seu tempo? Você diz: estou muito ocupado. Anote tudo o que está fazendo em um pedaço de papel. Te desafio, anote o que está fazendo em um pedaço de papel e então primeiro risque tudo que não está dando frutos. E em seguida volte à lista. E risque as coisas que você está fazendo pelo motivo errado. Você está fazendo isso porque a tia Suzy vai ficar brava se não fizer? Ou está fazendo porque está tentando agradar as pessoas? Deixe-me dizer algo. Muitas pessoas hoje estão muito ocupadas. Eu estou ocupado, tem sido a desculpa mais cansativa ultimamente. Você me ouviu? É uma desculpa muito cansativa. As pessoas me dizem: aposto que você está ocupado. E eu digo: não, eu sou frutífera. Eu não estou ocupada, estou dando bons frutos. Amém? Agora, ouça o que eu vou dizer. Deus nunca lhe dará tanto para fazer que tenha que te estressar para fazê-lo. E quantas pessoas aqui neste lugar, pessoas lindas, maravilhosas, mas quantos têm muito estresse em sua vida? Isso é porque estão fazendo coisas demais. Deixe-me repetir, Deus nunca te dará mais para fazer do que o que você pode fazer pacificamente. Se não puder fazer isso com paz,
Então não é Deus que está te dando para fazer. Não fico mais estressada por estar fazendo coisas demais, mas posso dizer, eu fiquei doente mais de uma vez fazendo coisas demais e eram todas coisas muito boas. Só porque é bom não significa que é santo. Houve alguém que entendeu isso? Amém? Sabe, eu estava me matando, trabalhando para Deus. Vamos lembrar de Epafrodito na Bíblia, ele quase morreu trabalhando demais no ministério. E Deus o curou, mas ele o mandou para casa descansar. Em dezembro de 2017, eu senti tudo em mim desmoronando. Sabe, tudo era tão... Meus nervos, meu corpo, tudo simplesmente parou. Eu peguei uma coisa chamada doença da boca ardente, a minha boca parecia estar pegando fogo. O lugar de onde sai o meu dom. E eu sentia a minha boca muito seca. Sentia um gosto ruim na boca. Meu café que amo de manhã tinha gosto de sujeira e, além disso, a maioria dos médicos nunca tinha ouvido falar, sabe? Agora eles sabem um pouco mais, mas a maior parte é causada por estresse, é apenas excesso de trabalho. Eu só sabia trabalhar. E ainda por cima eu tentava caminhar 5 quilômetros todos os dias. Quero dizer, eu era muito determinada, todos os dias. Eu voltava para casa depois de uma conferência e caminhava 5 quilômetros, o que era estupidez. Eu preciso descansar depois de uma conferência como esta. Então, mas eram coisas boas. Eu estava ajudando as pessoas, estava me exercitando. E então, finalmente dei entrada no hospital. Eu conheço um médico em Houston. E ele me internou no hospital na cidade, me deram um bom quarto privado, fizeram todo tipo de exames em mim que podiam fazer. E eles me disseram, você tem fadiga adrenal severa. E aqui está a sua receita, Joyce. Eles me deram um remédio, mas disseram, queremos que você vá para casa e descanse por 18 meses. E sabe o que eu disse? Como que se faz isso? O que é que você faz quando descansa por 18 meses? Eu não conseguia nem colocar isso na minha cabeça. O que você faz? Mas finalmente aprendi a gostar disso. Mal posso esperar chegar em casa e descansar. Ir comer num dos meus restaurantes favoritos e descansar. Sabe o que vou fazer amanhã o dia todo? Descansar. E posso até descansar na segunda-feira. Eu não sei. Eu chamo de dia do pijama. Eu fico de pijama o dia inteiro. Se você apenas disser não para o que pode dizer não, ficará surpreso com a diferença que isso fará em sua vida. Não deixe que as pessoas te pressionem para fazer coisas que sabe que Deus não está querendo que você faça. Se as pessoas te amam, elas precisam aprender a ouvir o seu não e ficar felizes com você. Vamos? E se você é uma jovem mãe, tem 3 ou 4 filhos, não precisa estar todos em 4 atividades cada, onde... Tudo que você faz é ficar na rua o tempo todo enlouquecendo, tentando levá-los e buscá-los aqui e ali. Sim, é bom para as crianças estarem em atividades, mas seus filhos não precisam fazer todas as coisas que eles querem fazer. E eles não têm que fazer todas as coisas que os outros estão fazendo. Obrigada. Ok, exemplos de pequenas coisas que expõem o nosso coração. Dê um telefonema para um amigo doente. Deus pôs no seu coração, você tem que ligar para eles. Bem, obedeça-o. Tire um tempo e ligue. Envie um cartão de agradecimento, peça desculpas por ter sido grosseiro.
Peça desculpas por estar atrasado, não dê desculpas. O trânsito estava agarrado, não, só fale a verdade, eu não saí a tempo. Veja, somente a verdade vai te libertar. Nada te liberta a não ser a verdade. E não é a verdade sobre outra pessoa, é a verdade sobre você mesmo. Se você tem o problema de se atrasar a todos os lugares que vai, algumas pessoas se atrasam onde quer que elas vão. Já meu filho sempre chega 15 minutos adiantado onde quer que vai. Se você o convidar para algo, ele estará lá 15 minutos adiantado, sabe? Mas então tenho outros filhos, não vamos dar nomes, que você pode esperar que eles sempre vão se atrasar. Agora, não é pelo trânsito ruim, mas isso é porque você nunca sai a tempo. Você não pode deixar tudo para o último segundo e chegar no horário certo. Você tem que deixar espaço para algumas coisas que você não esperava. Quantos aqui sabem que quando se atrasam em todo lugar que vão, isso coloca estresse em você? Eu não gosto de perder tempo. Eu prefiro chegar lá no segundo que eu deveria estar lá. Mas mesmo me planejando assim, às vezes eu acabo me atrasando, sabe? Supra uma necessidade se você está ciente, sente lá dentro do coração que Deus quer que você supra essa necessidade. Ouça, Deus me disse uma vez, por que você não para de pedir para eu fazer coisas que poderia facilmente fazer e simplesmente não quer fazer? Ok, vou te dar um exemplo claro. A Mary Jane, no trabalho, não pôde pagar seu aluguel este mês. Oh, Deus! Por favor, pague o aluguel da Mary Jane. Nós achamos que o dinheiro vai cair do céu na caixa de correio dela para pagar o aluguel dela, sabe? Sabia que tudo que Deus faz, Ele faz através das pessoas? E você diz, bem, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel dela. Ok, quanto você tem? Talvez possa pagar um pouco, talvez possa ser agressivo e pode ser um daqueles cristãos violentos dos quais falamos nesta manhã. Que é enérgico e agressivo e poderia pensar, bem, como podemos fazer para pagar o aluguel dela este mês? E você podia sair por aí, falar com 4 ou 5 amigos entediados e miseráveis? Vamos nos unir e pagar o aluguel dela. É assim que os cristãos devem se comportar uns com os outros. E Deus me disse, pare de me pedir para fazer coisas para as pessoas que você poderia facilmente fazer e simplesmente não quer. Vá em frente, mastigue por 1 minuto. Eu tenho 5 minutos e 45 segundos. Obedeça a Deus. Obedeça o que lê na palavra, mas obedeça as coisas que Ele coloca em seu coração insistentemente. As pequenas coisas, sabe? Uma das maneiras que sei que Deus quer que eu faça algo é quando Ele continua insistindo comigo. Você pensa naquilo, 2 dias depois você continua pensando e acorda de manhã e está pensando e, ok, eu vou fazer isso agora mesmo. Amém? E pode ser ligar para alguém, pode ser escrever para alguém, sabe? Ou o que quer que seja. A vida fica muito melhor quando você obedece a Deus, sabe? Você se sente muito melhor. Quantos podem pensar agora em algo que Deus está te incomodando a respeito? E você ainda não fez? Bem? Vamos, eu não quero ver suas mãos levantadas, eu não. Tudo bem, obrigada. Tudo bem. Então, isso é desobediência.
Bem, eu vou fazer isso. Bem, quando é que você vai fazer isso? Veja, esse é o maior engano, a procrastinação. Estivemos falando sobre o engano aqui neste fim de semana e Deus me disse uma vez, boas intenções não são obediência. Nós nos enganamos a nós mesmos. Meu coração está certo. Eu tive uma funcionária que sempre se atrasava para o trabalho. Tenho que ter cuidado, senão meus cílios vão cair. Agora você sabe que uso os cílios postiços. Ela se atrasava sempre para o trabalho e dizia, meu coração está certo. Certa manhã eu a chamei e ela disse, meu coração está certo. Eu disse, deixe-me dizer, não importa o quão certo esteja seu coração, se atrasar novamente vou demiti-la. E sabe de uma coisa? Ela nunca mais se atrasou. Então, você pode ter o coraçãozinho mais doce do mundo, mas boas intenções não são obediência. Vou fazer isso, bem, o que há de errado em fazê-lo agora? Imediata obediência, uma extrema obediência. Jesus foi prontamente e extremamente obediente a Deus até a sua morte. Por isso foi dado a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra.